Olá, alunos da primeira série. Vamos aqui para mais uma aula. Aula 6, Produção de energia elétrica e seus impactos. Conteúdo: termoquímica, usina que produz energia elétrica, tipos de usinas no Brasil, aspectos positivos e negativos para a sociedade e para o meio ambiente causados pelas usinas. Qual é o objetivo da nossa aula? Refletir e debater sobre a produção de energia elétrica no Brasil, compreender as demandas de geração de energia elétrica, estudar os principais tipos de usinas de energia elétrica do Brasil. Vamos pensar um pouco. Todo mundo escreve. De onde vem a energia elétrica que utilizamos em nossas casas? Sabemos que pode vir da hidrelétrica, então a maior parte vem da hidrelétrica, mas somente as hidrelétricas não dão conta. Então precisamos de outros meios de energia, como eólica, energia nuclear, energia solar, as termoelétricas. Questão 2. Como se chamam as instalações industriais que produzem energia elétrica e como funcionam e quais tipos existentes? Então, no decorrer da aula, a gente irá ver que são usinas hidrelétricas e como funciona cada uma delas. Teremos uma noção disso. Quais são os tipos de usinas mais comuns no Brasil? A hidrelétrica, com certeza, é a mais comum, já que o Brasil é rico em recursos hídricos, ou seja, tem muita água. Aqui está mostrando uma torre, né, de transmissão e aqui sinalizando aqui a corrente elétrica, ou seja, o percurso dos elétrons aí dentro de um condutor, que no caso são os fios, né, feitos de um metal, ou cobre ou alumínio. Unidades que produzem energia elétrica. As usinas elétricas são instalações industriais designadas para a obtenção de energia elétrica. Então, o que nós sabemos então o nome? São usinas hidrelétricas. Tais como nós temos a usina hidrelétricas, as usinas termoelétricas. Termoelétricas ele usa a combustão, ou seja, o fogo, né, para gerar o calor necessário para gerar o vapor e esse vapor que vai produzir a eletricidade, assim como a gente vai ver para frente. Temos a energia solar, eólica, que é a energia dos ventos, né, que a gente usa o movimento dos ventos para poder movimentar a turbina e o gerador para gerar eletricidade, e a energia nuclear, que tem a ver com o núcleo dos átomos. Entre outros, a energia elétrica produzida é coletada e depois distribuída para as indústrias, residências e áreas rurais por meio de condutores, ou seja, por meio de um fio metálico, né? Eu tenho que ter um condutor. E é alta tensão. Nós não conseguimos transmitir energia a longas distâncias em baixa tensão. A tensão de nossas casas é 120 volts ou 220 volts. Geralmente nessas linhas de transmissão chega a 60 mil volts. Então são alta tensão. E é bastante perigoso. Alta tensão, né, se a gente tiver contato, provavelmente vai ser a morte mesmo. Tá? Então essas linhas de alta tensão são perigosíssimas. Existem diferentes tipos de usinas elétricas com características distintas e aspectos positivos e negativos para a sociedade e para o meio ambiente. Então, sempre na geração de energia, nós vamos ter algum impacto, né, para o meio ambiente. Então, iremos ver aqui quais são esses impactos e quais os tipos. Né? As fontes de geração elétrica no Brasil. O que nós temos aqui? Ó? A fonte hidráulica. Ela é composta por UHE. O que significa? Usina hidrelétrica. Então, a gente pegar as usinas hidrelétricas, PCH, Pequena Central Hidrelétrica, e CGH, Central Geradora Hidrelétrica, ela gera 63%, mais a metade da energia consumida no país, ele está em cima das usinas hidrelétricas e do que compõe aqui, que é chamada de energia hidráulica. Enquanto as demais fontes, ou seja, o restante aí que corresponde quase 40%, dentre essas fontes nós temos o quê? A energia eólica, as termoelétricas, que são as caldeiras, né, que usa combustão aí para gerar o calor necessário para gerar a turbina e assim gerar o gerador para produção de eletricidade. Temos também
gás natural e biomassa. Então a somatória desses aqui chega praticamente aí 37%, aproximadamente. Falando da geração hidráulica, ela gera quanto? 427.114 gigawatts por hora. Então essa é a geração, somando aí as três, somando a geração hidráulica, né? Como nós discutimos, que é composta por usina hidrelétrica, pequena central elétrica e central geradora hidrelétrica. As fontes na geração elétrica no Brasil. 36,9, representando pelas fontes. Quais fontes? Nós temos aqui o gás natural, que gera 42.035 gigawatts por hora, que corresponde a 6,2%. A energia eólica, né, aqui está representando aqui um catavento, né, que é a energia do vento, corresponde a 12,1%, gerando 81.632 gigawatts por hora. A biomassa, que tem a ver com troncos de árvores ou casca proveniente de plantas, né? Então você vai estar queimando, igual na empresa próxima a nós aqui, a antiga Orsa, que é Cringe agora. Então ela tem caldeira lá, caldeira de biomassa. Uma delas é a caldeira de biomassa. Tanto é que daqui de Itabuna a gente consegue visualizar em alguns pontos de Itabuna, conseguimos visualizar a chaminé, que é considerada a maior chaminé do Brasil, tá? Só para a gente ter uma ideia aí. Então, biomassa tem a ver com a queima de madeira, vamos dizer, cavaco ou casca, etc. Que vai gerar o calor necessário para gerar energia. E nesse caso aqui, 51.783 gigawatts, corresponde a 7,6%. E a energia nuclear. A nuclear tem a ver com o núcleo do átomo, fissão nuclear, gera apenas 2,2% aqui no Brasil, correspondendo a 14.559 gigawatts-hora. Também temos o uso do carvão, correspondente a 1,2%, gerando aí quase 8.000 gigawatts por hora, né? Bem próximo. E outras fontes, correspondente a 2,1%, gerando 14.121 gigawatts por hora. Também temos derivados de petróleo. Os derivados de petróleo, eu acredito que seja a pior forma de gerar energia por conta dos impactos ambientais. Já que o petróleo ele é combustível fóssil, né, não renovável, e responsável aí pela emissão de gases de efeito estufa, chuva ácida. Então, os maiores impactos estão nos derivados de petróleo. E nós temos no Brasil 1,2%. Correspondente a 7.816 gigawatts-hora, que é a produção de energia. E por fim, a energia solar, correspondente a 4,4%, gerando 30.126 gigawatts por hora. Então, entre os anos de 2021 e 2022, houve aumento de quase 80% da geração solar. Então, a geração solar é a melhor opção. Então, se está aumentando aqui a geração solar, tem menos impactos ao meio ambiente. E nós estamos tendo uma redução de quase 53% na geração de combustíveis fósseis. Então aqui é ponto positivo. Reduziu a geração de combustíveis fósseis, substituindo pela geração solar. Esses combustíveis fósseis estão compondo o quê? O carvão, no caso carvão mineral, gás natural e derivados de petróleo. Hidrelétricas. Assista ao vídeo em seguida e registre as principais características de uma hidrelétrica. Então, na sequência, vocês vão estar assistindo ao vídeo. Como funciona uma usina hidrelétrica? Fazem parte de uma usina hidrelétrica o reservatório, a barragem, o vertedouro e a casa de força, onde ficam as turbinas e os geradores. A usina conta ainda com duas estruturas complementares, a subestação elevadora e a linha de transmissão. O reservatório é formado pelo represamento da água de um rio pela barragem. Aqui, a água terá duas saídas, o vertedouro e a casa de força. O vertedouro serve para controlar o nível de água, principalmente na época da cheia,
evitando assim que a água passe por cima das demais estruturas. A casa de força produzirá energia elétrica. Um grande volume de água represada desce rapidamente e faz girar as pás das turbinas, que movimentam o eixo dos geradores, produzindo eletricidade. E agora será conduzida por cabos até a subestação elevadora e repassada para a linha de transmissão. Toda a energia elétrica produzida entra para o Sistema Interligado Nacional, SIN, e poderá ser utilizada pelas regiões que fazem parte desse sistema. Usina com grande reservatório. A maioria das usinas hidrelétricas construídas no Brasil apresenta grandes reservatórios, que estoca água na época de chuvas e pode produzir uma quantidade de energia elétrica constante e estável, mesmo quando chega a seca. Assim, dependendo da estação do ano, o volume de água do reservatório pode aumentar ou diminuir. Mas a saída de água abaixo da barragem não muda muito. Usina a fio d'água. A usina a fio d'água é diferente. Seu reservatório é menor. E a água do reservatório é mantida sempre no mesmo nível, porque o volume de água que chega pelo rio ao reservatório é o mesmo que passa pelas turbinas da casa de força e segue rio abaixo. No período da cheia, quando chega mais água no reservatório, o excesso é liberado pelo vertedouro. Assim, com o reservatório menor, a usina a fio d'água alaga menos rio acima e deixa rio abaixo como costuma ser, com menos água na seca e mais água na cheia. Se tiver uma enchente, a barragem pode romper? A barragem é planejada para resistir, com boa margem de segurança, às maiores cheias de todas que já ocorreram na região. O vertedouro é a estrutura que vai ajudar a liberar o excesso de água e evitar o rompimento. Usina termoelétrica. Termo vem de energia térmica, e para mim ter energia térmica eu tenho que ter uma reação química de combustão, que, como já vimos várias vezes, combustão é fogo, certo? Nós já discutimos várias vezes. E para mim ter o fogo, eu tenho que ter o combustível e tem que ter o oxigênio do ar. O oxigênio do ar, no caso, é o comburente. Então, combustão de gás natural, a combustão do carvão mineral, a combustão da madeira, ou seja, a queima de todos isso que estão aqui, do óleo diesel, do bagaço de cana, a queima da biomassa, a queima dos combustíveis em gerais, qualquer coisa que queime e gere calor, você tem uma termoelétrica. Então, a termoelétrica vai ter a combustão, vai ter geração de CO2. Já que eu estou queimando alguma coisa, vai gerar CO2, que é um gás de efeito estufa. E pode ter geração de outros gases que vai dar chuva ácida também. O que acontece aqui? Nós temos uma transformação da energia térmica, que, que são reações químicas exotérmicas que liberam calor. Por isso que eu tenho uma transformação da energia térmica em energia elétrica. 21,4% de toda a energia elétrica gerada no Brasil é originária desse tipo de usina. Então aqui está representando essa usina termoelétrica. No caso aqui, na antiga Orça, na Cringe, nós temos a caldeira, igual já comentei da chaminé, que é vista em alguns pontos aqui em Itabuna. No caso aqui temos, né, a água, que está nesse ponto aqui, a água líquida. Nós vamos ter a combustão, que seria o fogo, né, que vai estar usando algum desses combustíveis. O que acontece? Esse fogo que é queimado aqui na fornalha da caldeira vai gerar o calor suficiente para que essa água evapore. Esse vapor vai seguir esse caminho, vai estar movimentando a turbina entra em movimento. Então aqui já temos a energia mecânica, né, que são um equipamento
metálico, que é a turbina, entrando em movimento. Então o vapor passa por aqui, movimenta a turbina e ela retorna e tem um ciclo fechado. Volta aqui, aquece de novo, vira vapor, desce, movimenta a turbina, condensa, vira líquido novamente. E está bem quente ainda, virou líquido, mas está quente. Vai para lá, então é um circuito fechado e que fica circulando. Esse movimento da turbina movimenta o gerador, que por sua conta aqui vai estar gerando a eletricidade, né? A eletricidade vai ser distribuída, no caso. Falando aí em combustível, o combustível é queimado em uma fornalha, igual eu comentei, para gerar calor. Então todo fogo gera calor, porque são reações exotérmicas, liberam calor. Por sua vez, é transferido para a água, igual eu comentei, essa água que está dentro da caldeira, dentro do sistema de tubos da caldeira, ela se transforma em vapor. Então, através da energia térmica, a água evapora e esse vapor que vai mover a turbina, gerando a energia mecânica, que o movimento da turbina é energia mecânica, que é convertida em eletricidade pelo gerador. A energia elétrica gerada é ajustada em termos de tensão, igual eu comentei, que para transferir energia a longa distância eu tenho que ter uma alta tensão, em torno de 60 mil volts. Então eu vou ter equipamentos, transformadores que aumenta essa tensão para 60 mil volts. Aí quando chega na nossa residência, eu não posso consumir essa energia com a tensão tão alta assim. Aí eu vou ter transformadores abaixadores que vai ajustar essa tensão a 127 volts ou 220 volts, que é um consumo adequado para não ter riscos para as pessoas da residência. Então a gente vão ajustar a tensão e a corrente. A corrente é medida em ampere antes de ser distribuída. Aqui não falou da frequência, mas também nós temos a frequência em 60 Hz, que é a frequência aqui do Brasil que as concessionárias de eletricidade têm que manter também essa frequência. O vapor é resfriado e convertido em água líquida, igual já comentei lá no esquema anterior, reiniciando o ciclo de geração de energia elétrica. Os combustíveis podem ser de origem fóssil, que é não renovável, como carvão mineral, petróleo e gás natural, ou podem ser renováveis, que é a melhor opção, como a biomassa, comentei que é proveniente de plantas, etanol, que também é proveniente de plantas, no caso do Brasil é a cana-de-açúcar, né, que usa para fazer o etanol, e o biodiesel, também de origem de plantas. Impactos ambientais das termoelétricas. Estão falando agora em termoelétrica, nós temos o quê? As termoelétricas, como tem combustão, como tem fogo, ela vai gerar os gases de efeito estufa. Então esse é o principal impacto. Essa combustão da matéria orgânica, que no caso pode ser biomassa, ela vai gerar o CO2, que é um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa. Principalmente se for derivado de petróleo ou combustível usado nessas termoelétricas. Grandes quantidades de emissões com agravamento do efeito estufa. Então, aqui estão os impactos ambientais das termoelétricas. Chegou o momento da atividade. Atividade 1. Em uma usina termoelétrica que utiliza gás natural, é importante a gente selecionar aqui que está o combustível é o gás natural. É observada a emissão anual. Então nós temos um valor aqui de 88 toneladas de CO2. Se tem fogo, eu vou gerar CO2. Considerando que o gás natural usado seja composto exclusivamente de metano, então o combustível que eu vou estar usando é o metano. Então sabemos qual é o combustível, que é o CH4, que está representado aqui, ó, só fazer um risquinho, CH4. E sabemos que temos a geração do CO2. Aqui está a seta. Você tem o antes e o depois. Aqui vocês já estão sabendo que são os reagentes e produtos. Produtos é o que é formado. Continuando a leitura, então calcule a quantidade de combustíveis. Então eu vou querer saber qual é a quantidade do combustível, que no caso aqui é o metano. Quantidade de combustível usado. E tem mais um cálculo que eu quero saber. A quantidade de energia gerada. Sabemos que a entalpia de combustão do metano é menos 800 kJ por cada mol.
E temos as massas molares em gramas por mol, no caso do carbono, que é 12, hidrogênio, que é 1, e do oxigênio, que é 16. Então, como é que funciona para a gente fazer esses cálculos? Para mim calcular a quantidade de combustível e para mim calcular a quantidade de energia que está pedindo aqui. Primeiro passo é escrever a equação química. Então, aqui já está escrito, ele já veio escrito. Então, nós temos o combustível, que é o metano, estado físico gasoso. Igual eu comentei, para ter a queima eu tenho que reagir com o oxigênio do ar, que é o comburente, e que está reagindo com o oxigênio, formando o gás. Um dos gases é o gás de efeito estufa, mais água, que também é um gás de efeito estufa. Como a água que está gasoso, o vapor de água também, ele age como um gás de efeito estufa. Mas o principal vilão é o CO2, volto a falar. Quantidade de combustível usado, como é que vai funcionar então? Aqui, se vocês observarem bem, ó, eu tenho um carbono. Então, vou fazer do ladinho aqui. Se eu tenho um carbono e o carbono aqui no enunciado é 12, ó, cada átomo de carbono é 12. E se eu tenho um carbono, então vocês já guardem aí o valor 12. Aqui eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho 4. Se cada hidrogênio, se vocês observarem aqui no texto, é 1, onde está meu lápis aqui mostrando é 1, eu tenho 4, então 4 vezes 1 vai dar 4. Então o metano, se você somar a massa dele, é 16. Por isso que foi colocado aqui, ó, 16 gramas. Então eu tenho 16 gramas para cada mol de metano. Essas 16 gramas, observem aqui, ó, que um carbono ele vai formar um CO2. Esse 1 CO2 eu tenho um carbono, que também é 12, e eu tenho 2 oxigênio. Se cada oxigênio é 16, se eu tenho 2 oxigênio e cada oxigênio é 16, quer dizer que só no oxigênio aqui eu tenho 32, que seria 2 vezes 16, mais 12. Se eu somar 32 com mais 12, você vai achar o 44 aqui. Então esse 44 é a massa molar desse CO2 e esse 16 é a massa molar do CH4. Então aqui eu tenho a primeira relação em massa, que 16 gramas de CH4, ele forma 44 gramas do gás carbono. O texto falou o seguinte, que para gerar 88, voltando no texto aqui, é observada a emissão anual de 88 toneladas de CO2. Então, você vai colocar 88 toneladas de CO2, 88 toneladas de CO2 embaixo de CO2, certo? Então, 44 gramas é a massa molar e 88 toneladas, que é a unidade de massa também, aqui embaixo. Você vai achar um valor X, que ainda você não sabe, do combustível que vai precisar. Aqui agora entra a matemática. Você vai fazer a regra de 13 e fazer o cálculo. Eu vou fazer o passo a passo aqui de vocês para que vocês entendam. Como é que funciona a regra de 3, então? Vocês vão ter que pegar esse X tonelada, o X que vai multiplicar o 44 gramas. Vai ser igual a 88 toneladas e vai multiplicar 16 gramas. Se vocês isolarem o X, né, você vai ter a seguinte situação. X vai ser igual a esse cálculo dividido por 44 gramas, que está multiplicando o X, passa dividindo. 44 gramas. Podemos observar aqui o seguinte, que nessa divisão nós temos grama aqui no numerador e temos gramas aqui no denominador. Como são valores iguais, você pode simplificar, ou seja, grama dividido por grama vai dar número 1. Tá? Então, o 1 é o elemento neutro de toda essa multiplicação aqui. O que mais que dá para vocês observarem aqui? Que esse 88 gramas, se você dividir... Perdão, esse número 88 e você dividir por 44, esse aqui vai dar um valor 2. E se sobrou a tonelada como unidade, então aqui vai dar a resposta em tonelada. Então aqui ficou 2. 2 vezes 16 é um cálculo simples de fazer. Então como é que vai ficar aqui o valor do X que você está calculando? X vai ser igual a 2 vezes 16. Perdão.
2 vezes 16, 32. Sobrou o T de tonelada. Essa é a resposta. Então tá aqui, ó, 32 toneladas do combustível que eu preciso queimar para gerar as 88 toneladas de CO2. Agora o cálculo de energia. No cálculo de energia, nós temos o quê? Que 1 mol de CO2 tem 44 gramas. Da onde que nós tiramos isso? Nós tiramos aqui que nós já fizemos o cálculo, né? Ó, 1 mol de CO2, 44 gramas, igual eu expliquei como é que faz. Então nós sabemos que a relação de 1 mol de CO2 ele é convertido em 44 gramas, que é a mesma coisa que 1 mol de CO2. Se 1 mol de CO2 tem 44 gramas, se vocês colocarem aqui, então, as 88 toneladas, que convertendo em grama, que vai dar 88 vezes 10 a sexta. Ah, como é que funciona isso, professor? Vamos explicar aqui. O que nós sabemos? Que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Sabemos que 1 tonelada é igual a 1000 quilogramas. Portanto, então, 1 tonelada vai ser igual a quê? Se 1 tonelada tem 1000 quilogramas e cada quilograma tem 1000 gramas, se você multiplicar 1000 vezes 1000, vai dar 1 milhão. Então, 1 tonelada vai ser igual a 1 milhão, que eu estou escrevendo aqui, de gramas. Essa relação que temos, que 1 tonelada é 1 milhão de gramas. Como nós temos 88 toneladas, então concluímos que 88 toneladas é igual a 88 milhões de gramas. Se você escrever isso na potência de base 10 igual está aqui, o que acontece? A vírgula está aqui no final. Ele vai deslocar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele deslocou 6 casas até chegar aqui no 88. Então esse número aqui ele é igual a 88 vezes 10 a sexta. Então 88 vezes 10 a sexta é 88 milhões, que no caso é 88 milhões de gramas que está aqui. Se vocês fizerem essa regra de 3 aqui, vocês vão chegar nesse valor. Então vamos ver como é que funciona. Agora então iremos calcular a quantidade de mol de CO2 presentes em 88 vezes 10 a 6 gramas. Sabemos que 1 mol de CO2 corresponde a 44 gramas. Se nós temos 88 vezes 10 a 6 gramas, vai ser x mol. Então, fazendo esses cálculos, nós multiplicando em cruz, 44 que multiplica o x vai ser igual a 1 mol de CO2 que multiplica 88 vezes 10 a 6. Passando esse 44 gramas dividindo, o que acontece? 88 dividido por 44, sabemos que é 2. O que sobrou então? 2 vezes 10 a 6. Cortamos aqui grama com grama, sobrou a unidade mol de CO2. Então deu 2 vezes 10 a 6 mol de CO2. Que a resposta está aqui. Agora iremos fazer o próximo cálculo. Calculado aqui o 2 vezes 10 a 6 mol de CO2, iremos calcular a energia liberado para essa quantidade de mol. Então, a relação que nós iremos fazer agora é, sabemos que 1 mol de CO2 libera de energia menos 1.890 kJ. Esse dado está lá no texto, tá? E 2 vezes 10 a 6 mol, que é o que temos, vai gerar Y energia. Então, como é que vai ficar esse cálculo? Fazendo a multiplicação em cruz, regra de 3, temos que 1 mol de CO2 que multiplica Y vai ser igual a menos 890 kJ que multiplica 2 vezes 10 a 6 mol. Está nessa linha. Passando aqui 1 mol dividindo, vejam que dá para cancelar mol com mol. O que vai sobrar então? O 890 kJ vezes 2 vezes 10 a 6. 2 vezes menos 890
teremos como resposta menos 1.780 vezes 10 a 6 kJ. Fazendo então 890 vezes 2 vai dar 1.780. Observe que eu estou deslocando a vírgula 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3, que deu 1,78. Se eu desloco a vírgula para a esquerda, eu vou aumentar aqui no 6 mais 3 unidades, que vai dar 6 a 9. Então a resposta vai ser 1,78 vezes 10 a 9 kJ. Espero aí que estejam compreendido e vamos para dando sequência à atividade. Continuando então, nós temos aqui a usina nuclear. A usina nuclear tem um calor liberado na fissão de átomos pesados, como o urânio. A reação nuclear gera energia térmica, igual às termoelétricas, que vai gerar energia térmica. E essa energia térmica transforma-se em energia mecânica, fazendo o movimento da turbina. E a turbina movimenta o gerador, que vai fazer a energia elétrica. Existem somente 2 usinas nucleares no Brasil. E elas produzem 2,2% da energia elétrica nacional, sendo as usinas de Angra 1 e 2 no Rio de Janeiro. Aqui está um esquema então da energia nuclear, né? Você tem um vaso de contenção, você tem um reator, que é através da reação química da fissão de átomos, né, que vai acontecer essa geração de calor. Então toda fissão vai ter geração de calor, e para isso eu tenho que ter algo que refrigere, e nessa refrigeração que usa água, eu vou ter a formação do vapor. Esse vapor que vai fazer movimentar a turbina, e a turbina vai estar acoplada a um gerador e que vai fornecer aí a eletricidade, que vai para a torre de transmissão e chega até as nossas residências, indústrias e nas zonas rurais. Impacto das usinas nucleares. Óbvio que nós temos lá o lixo nuclear. Então esse lixo nuclear, ele é radioativo. Aonde eu vou armazenar? Qual o local? Tem que ser um local seguro e isolado. Então o grande problema realmente é o lixo nuclear. Ele é uma energia limpa? Sim. Só que essa radiação, se não tiver um controle, vai prejudicar os seres vivos. E também, mesmo depois que eu tive um controle, gerou lixo, mas ainda eu tenho um risco de ter um acidente. Ele não virou lixo ainda. Porém, se tiver um acidente nuclear, ele pode causar aí várias doenças nas pessoas, né? Até uma explosão, né? Chegando aí próximo a uma bomba atômica. Então tem que ter muita segurança na operação dessas usinas nucleares. Causam problemas ambientais devido ao aquecimento de ecossistemas aquáticos pela água refrigerada dos reatores. Então, às vezes, o pessoal descarta a água no ambiente e ele vai dar interferência aí nas temperaturas, né, dos rios e etc. E vai causar um problema aquático aí. Aí tem um vídeo para vocês verem como é que funciona. Desafio. Elabore de forma colaborativa um infográfico sobre as diferentes fontes de energia elétrica. A partir de pesquisas realizadas em grupo, comparem as diferentes fontes de energia e identifique as energias limpas e sustentáveis e façam um resumo dos efeitos positivos e também negativos de cada uma delas. Incluam uma análise entre o diagrama de matriz energética do Brasil e o diagrama da matriz mundial. Então vocês podem estar fazendo aí esse infográfico e estar enviando para mim. Esse é o desafio. Um abraço a todos e até a próxima.